Não repara na casa não, tá? Ela é velha e a única coisa bonita é a minha nova geladeira branca na cozinha. É a única coisa que presta. Essa frase foi dita com orgulho por uma moradora de um bairro popular da região metropolitana do Rio de Janeiro durante uma festa organizada para apresentar o novo eletrodoméstico da família. A geladeira Frost Free, comprada com esforço e crédito parcelado, virou símbolo de conquista, conforto e inclusão. Agora eu vou poder receber visita e dar festa, pois as bebidas vão gelar. Vou poder fazer pavê, comprar sorvete, fazer gelo pro refrigerante. Agora sim! O relato, registrado pela antropóloga Elaine Jacob, mostra como o consumo de bens duráveis, especialmente eletrodomésticos, passou a representar muito mais do que praticidade. Para milhões de brasileiros, se tornou um passaporte simbólico para outro extrato social, a chamada classe C, grupo que passou a ser reconhecido como nova classe média brasileira nos anos 2000. Atenção, atenção, está passando. Oi, vizinhas! Eu sou a Amanda Stabile, repórter do Nós Mulheres da Periferia. E esse é mais um episódio do quadro Vizinha, Cê tá ligada? Do podcast Conversa de Portão. A gente sabe que o corre do dia a dia na quebrada, entre pagar as contas e sobreviver, ocupa muito espaço na nossa mente. Por isso, viemos trocar ideias sobre as principais notícias que estão rolando para trazer esses assuntos também para as nossas conversas. Hoje, vamos conversar sobre quem é a classe média brasileira. O termo nova classe média se popularizou especialmente após uma pesquisa divulgada em 2008 pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que apontou que mais da metade da população brasileira havia alcançado a faixa de renda conhecida como classe C. Segundo o estudo, a classe C incluía famílias com renda domiciliar mensal entre R$ 1.064 e R$ 4.591, em um contexto em que o salário mínimo era de R$ 415. Nesse enquadramento, a classe C não é composta por famílias ricas, nem por aquelas na faixa de pobreza extrema. Trata-se de um grupo intermediário, formado por pessoas que haviam deixado a pobreza recentemente e passaram a contar com algum grau de estabilidade financeira, como renda regular, acesso ao crédito e a possibilidade de consumir bens antes inacessíveis. Para os economistas da FGV, esse grupo passou a representar uma nova classe média, definida menos pelo status social tradicional e mais pela mobilidade econômica. Pessoas que, com maior poder de compra, passariam a ocupar um novo espaço no mercado e na sociedade. Em um estudo mais recente, o filósofo Anderson Alves Esteves analisou como a chamada classe C passou a ser tratada como classe média, especialmente a partir do crescimento da renda e do consumo entre os anos 2000 e 2010. Segundo ele, essa associação foi reforçada por pesquisas e discursos públicos que usaram critérios como posse de bens, acesso a crédito e aumento do poder de compra para afirmar que o Brasil havia se tornado um país de classe média. No entanto, o estudo aponta que esse tipo de leitura deixa de lado outros aspectos importantes, como o tipo de trabalho que as pessoas exercem, o nível de escolaridade, o estilo de vida e até a forma como elas se relacionam com o dinheiro. Ele cita o seguinte exemplo do livro Os Batalhadores Brasileiros, Nova Classe Média ou Nova Classe Trabalhadora, de Gessé de Souza. Um professor universitário em início de carreira que ganha R$ 6.000 terá, com toda a probabilidade, uma condição de vida, hábitos de comportamento e de consumo, formas de lazer e de percepção do mundo, em todas as dimensões, muito diferentes de um trabalhador qualificado de uma fábrica de automóveis que também ganha R$ 6.000. Associar essas duas pessoas como sendo de uma mesma classe não tem qualquer sentido e é absurdo. A discussão sobre quem é, afinal, a classe média brasileira ganhou novos contornos. Para além da renda, metodologias também passaram a incorporar critérios que consideram aspectos como escolaridade,
acesso a serviços e condições de moradia, como o Critério Brasil, desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a ABEP, e aplicado desde 2015. A pontuação é atribuída com base em fatores como o número de banheiros no domicílio, posse de bens duráveis como geladeira, máquina de lavar, computador, possibilidade de contar com trabalhador doméstico mensalista e acesso a serviços públicos como água encanada e rua pavimentada. Após a soma dos pontos, os domicílios são classificados em estratos. Em 2024, as classificações iam do extrato A, que incluía pessoas que ganham até aproximadamente R$ 27 mil, até o extrato D e E, que agrupa pessoas que ganham aproximadamente R$ 1.000. Segundo essa classificação, a chamada classe C inclui famílias com renda entre R$ 2.403 a quase R$ 4.000. Esse grupo representa cerca de 47% da população brasileira e continua sendo associado à nova classe média. Mas uma pergunta permanece. A chamada classe C ocupa mesmo esse lugar no meio da pirâmide social, entre os pobres e os ricos, ou, na prática, continua muito mais próxima da realidade de quem vive no aperto, sempre com medo de perder tudo se a renda falhar ou uma conta inesperada aparecer? Além disso, é importante considerar que a experiência de fazer parte da classe média não é vivida da mesma forma por todos. Pesquisas sobre mobilidade social de pessoas negras que alcançaram níveis de renda e consumo associados à classe média mostram que esse grupo nem sempre é reconhecido como pertencente a esse lugar. A socióloga Ângela Figueiredo, em artigo sobre a mobilidade social de negros na classe média brasileira, afirma que isso cria uma tensão adicional no cotidiano das pessoas negras com poder aquisitivo mais elevado, que sempre são vistas como estando fora do lugar, sociologicamente construído e simbolicamente determinado. Essa percepção aparece em situações cotidianas, como ao entrar em shoppings, restaurantes, condomínios, escolas privadas ou ao consumir bens associados ao status. Mesmo quando há estudo e estabilidade, o reconhecimento não é automático. Ela resume essa condição dizendo que muitas dessas famílias chegam à classe média sem herança e sem redes de apoio, o que torna sua permanência muito frágil. Mesmo com os desafios econômicos dos últimos anos, como o aumento do custo de vida e a alta nos preços de itens essenciais, a identificação com a classe média se tornou mais comum entre os brasileiros. Segundo uma pesquisa da Quaest, realizada com 2.000 entrevistados em todo o país e divulgada em fevereiro de 2025, 66% da população afirma se considerar parte da classe média. Esse dado inclui pessoas de diferentes faixas de renda, inclusive aquelas classificadas como pertencentes às classes baixa e alta. Entre os entrevistados de classe baixa, 55% se enxergavam como classe média. Na classe alta, esse número sobe para 81%. A pesquisa aponta que a classe média funciona como um referencial simbólico de estabilidade e ascensão social, o que contribui para sua ampla identificação. Além da autopercepção, o levantamento da Quaest traz dados sobre características associadas à classe média. Entre os que se identificam com esse grupo, 59% vivem em imóveis próprios e quitados, enquanto 25% ainda pagam aluguel. 84% têm conta bancária e 79% usam o Pix. 58% possuem cartão de crédito. E a configuração familiar mais comum é de 3 pessoas por domicílio, um padrão semelhante ao observado na classe alta. Esses indicadores ajudam a entender os elementos que compõem a percepção de pertencimento à classe média. A pesquisa também mostra que, mesmo diante de limitações orçamentárias, esse grupo apresenta maior integração aos serviços financeiros e aos padrões de consumo considerados estáveis. Vizinha, aqui vão mais algumas notícias para você se ligar e que estão no site do Nós Mulheres da Periferia. A história da adoção no Brasil revela como a infância pobre, especialmente de meninas, crianças negras e indígenas, foi tratada por séculos como força de trabalho disponível muito antes de existir qualquer noção de proteção integral. Das rodas dos expostos, que abandonavam bebês ao anonimato, aos filhos de criação, destinados ao serviço doméstico, a lógica de pegar para criar atravessou a formação do país
e ainda aparece hoje em casos de celebridades e autoridades que se sentem autorizadas a tomar crianças sem respaldo legal. Mesmo com avanços como a Constituição de 88 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que reconhecem a adoção como direito à convivência familiar e não como caridade ou servidão, a distância entre lei e prática persiste. Lembrando que a infância no Brasil sempre foi disputada entre o cuidado e o controle, entre a proteção e a precarização. A história do trabalho de limpeza no Brasil mostra como a sujeira sempre encontrou um destino e um corpo específico, o das mulheres negras, pobres e periféricas. Do período colonial às empresas privadas de hoje, a limpeza deixou de ser tarefa coletiva para se tornar uma fronteira social, separando quem tem o privilégio de sujar sem pensar e quem carrega todos os dias o peso da sujeira que não é sua. Mesmo com leis e discursos, as estatísticas mostram que o trabalho de limpar continua precarizado, racializado e profundamente desigual, sustentando silenciosamente cidades que, ao mesmo tempo, dependem e fingem não ver quem as mantém de pé. Atenção, atenção, está passando. E essa foi a nossa conversa de portão de hoje. Muito obrigada a quem nos escutou até aqui. E para quem quiser saber mais, lá no Instagram @NosMulheresDaPeriferia e no site, vocês encontram mais conteúdo sobre o episódio de hoje. Também linkamos aqui na descrição do episódio textos que podem te ajudar a refletir sobre o tema. Beijos! A produção, roteirização e edição desse episódio são meus, Amanda Stabile.